Fala, turma rejuvenescente, Wallace falando aqui mais uma vez. Hoje nós chegamos ao nosso último episódio da série que estamos fazendo essa semana sobre os grandes medos que nos paralisam. E vamos falar agora sobre dois medos que de certa forma caminham juntos: o medo da velhice e o medo da morte. Pois é, esses dois medos, eles estão tão enraizados na nossa cultura que muita gente prefere nem falar sobre o assunto. É como se tocar nesse tema fosse atrair algo ruim. A pessoa bate até 3 vezes na mesa, né? Mas o silêncio, nesse caso, não nos ajuda. Pelo contrário, ele até reforça o medo e nos impede de viver com mais liberdade e consciência a nossa vida. Então, vamos começar falando sobre o medo da velhice. Quantas vezes você já ouviu ou até já falou algo parecido com isso aqui? Putz, eu acho que eu estou ficando velho, sabia? Como se fosse num tom de crítica ou de tristeza. Em uma sociedade que valoriza a juventude acima de tudo, envelhecer se torna quase um tabu. Geralmente nós associamos a velhice a uma fase de decadência, inutilidade e ao fim da produtividade. Mas será que precisa ser assim? Envelhecer é um privilégio. É sinal de que a vida nos permitiu chegar até ali. Então, cada ruga conta uma história. Cada fio de cabelo branco carrega em si uma memória. Cada cicatriz que nós temos revela uma superação por trás. O problema em si não está na velhice, mas na forma como nós encaramos a velhice e, principalmente, na forma como deixamos de nos preparar para ela. O medo da velhice nos faz fugir do autocuidado, nos faz adiar decisões que são importantes na vida, nos faz evitar planos de longo prazo. A pessoa que tem medo de envelhecer muitas vezes vive num piloto automático, sem presença na vida, como se quisesse congelar o tempo. E aí entra o outro medo, o medo da morte. Esse é talvez o mais difícil de todos, porque ele nos lembra de algo que nós não podemos controlar, de que todos nós, um dia, vamos partir. Mas pensar nisso não precisa ser deprimente, pode ser libertador. Quando nós aceitamos a finitude da vida, passamos a dar mais valor ao tempo que nós temos. Escolhemos com mais atenção onde vamos colocar a nossa energia, com quem nós queremos dividir os nossos dias, aquilo que realmente importa. O medo da morte pode nos ensinar a viver com mais qualidade. Na área da longevidade, esse olhar faz toda a diferença, porque longevidade não é só viver muitos anos, é viver bem. E isso inclui lidar com a passagem do tempo com sabedoria, cuidar do corpo, da mente, das emoções, dos vínculos e, acima de tudo, viver com propósito. Quando nós perdemos o medo da velhice e da morte, nós abrimos espaço para uma vida mais leve, mais autêntica e muito mais significativa. Não é sobre controlar o fim, mas é sobre escolher bem o meio, aquilo que nós estamos vivendo agora. A vida pode ser bem mais prazerosa quando, ao invés de viver no piloto automático, nós passamos a ser estratégicos naquilo que realmente nós queremos fazer, viver, falar, sentir, experimentar, deixar como legado para as outras pessoas. A vida pode ser mais prazerosa quando nós somos intencionais, assertivos. Então, viva a sua vida com intencionalidade. Não fique no piloto automático. Sabendo que o tempo e os anos são finitos, vamos aproveitar da melhor forma possível a nossa passagem aqui na Terra, buscando uma vida com mais gestão das emoções, mais disposição física, mais saúde mental, mais cuidado com as finanças, mais planejamento, enfim, mais discernimento sobre o que é a vida. E com isso, a gente encerra a nossa jornada dessa semana. Nós falamos sobre os 6 grandes medos que Napoleão Hill descreveu e como eles impactam diretamente a nossa capacidade de viver plenamente e com saúde. Se você ouviu até aqui, o nosso muito obrigado. Nós esperamos que de alguma forma esses episódios tenham tocado o seu coração e despertado reflexões importantes sobre a forma como você tem vivido e sobre como você quer viver daqui para frente. Na próxima semana, a gente volta com mais temas para poder te inspirar a ter uma vida longa, saudável e cheia de sentido. Até lá e cuide bem de você.